Sabe por que que você não está vendendo como você gostaria? Porque você entra na reunião precisando dela. E aí o seu possível cliente sente e se afasta de você. A real é que para você se tornar uma pessoa boa em vendas, você não tem que decorar um script. Você tem que ter energia, postura, intenção e saber que está tudo isso dentro de uma técnica. Hoje nesse vídeo você vai aprender 7 estratégias para se transformar em uma pessoa fora da curva de vendas. Mas antes eu preciso te contar um caso. A verdade é que quando eu comecei em vendas, eu tinha muito medo de incomodar, fazer ligação, eu evitava olhar as pessoas no próprio olho. E óbvio que aí meus resultados não eram tão bons quanto eu gostaria que fossem. Então eu grudei em pessoas que eu achava muito boas em vendas e eu fui ver o que elas faziam. Eu tive a sorte de estar em um ambiente fora da curva. A galera da Rock de 2018 era muito boa. Então assim, se você quer performar em vendas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar essas 7 estratégias e por incrível que pareça, não tem a ver só com técnicas super refinadas e scripts de vendas. Tem muita gente que acha que a técnica que vai te fazer ser um bom vendedor. Mas a verdade é que assim, os frameworks de vendas, você vai encontrar aqui, você vai encontrar em vários lugares. Eles se repetem, é uma mesma estrutura que se repete. Mas o que muda mesmo do comportamento que você tem antes de entrar numa venda é o que vai fazer você ter um bom resultado. E a gente percebe isso muito analisando o comportamento das pessoas que têm uma boa performance. Então, o primeiro ponto é lembrar que a pior forma de entrar em uma reunião de vendas é precisando dela. Imagina só que você entra na reunião com um peso de eu preciso fechar isso. Seu cliente ele sente, a sua atenção ela transparece no tom de voz, no corpo, na energia. E aí você fica parecendo uma pessoa desesperada. Se você focar em servir primeiro e vender depois, você vai entender de fato o problema da pessoa e você vai saber o plano de ação que você precisa fazer para resolver. E aí você vai ganhar a confiança dela e confiança sim vende. Porque senão você só vai querer empurrar e aí você vai estar desesperado para a pessoa, mas também para a tua equipe, porque você vai ficar pressionando e tagarelando na cabeça da equipe porque você bota toda a sua energia em uma única oportunidade. E coitado dessa pessoa que está nessa oportunidade, porque você vai azucrinar a vida dela o tempo inteiro. Segundo passo, cria um universo paralelo, trabalha com a imaginação das pessoas. Imagina só, um chimpanzé trocaria uma banana por uma promessa de um lugar no céu? Não. Mas por que os humanos fazem isso o tempo inteiro? O ser humano ele compra porque ele acredita numa história. E esse é um conceito que o Yuval Harari, no livro Sapiens, ele traz como exemplo para explicar mesmo a ideia de que os seres humanos eles são os únicos seres que acreditam em histórias, em mitos, em futuros imaginados. E aí nas vendas não é diferente. Como que a gente pode fazer isso pensando num comercial, né? Você pode trazer uma pergunta do tipo: imagine você daqui 3 meses, já com um time comercial estruturado, métricas de acompanhamento, metas batidas antes do final do mês. Como que seria a sua vida? Pô, eu consigo imaginar. Você não está só vendendo um produto, você está ajudando a pessoa a enxergar um futuro possível. E isso é extremamente poderoso, porque as pessoas elas precisam sentir aquela dor. A gente como pessoa dentro de vendas, a gente precisa entender exatamente o que é a dor daquela pessoa e dar uma cutucada naquela ferida. E a gente só consegue fazer isso através dessas perguntas. E trabalhando com o imaginário daquela pessoa, porque se ela se imaginar em uma situação melhor, ela vai querer mudar. Aquilo vai ser um motivo para uma ação. Então é nosso papel fazer as perguntas certas e trabalhar com esse imaginário das pessoas. Óbvio que com muita consciência, entendendo mesmo o momento da conversa e como que a gente pode fazer isso. 3. Apresenta a oferta com confiança. Aqui é onde muita gente trava, muita mesmo. Você acha que vai soar insistente, forçado, vendedor demais. Mas o ponto-chave é, quando você acredita no que você entrega, você fala com entusiasmo, não com medo, não xoxo, não pequenininho. A sua solução ela não é um peso, não é um favor, ela é a resposta de um problema que vai melhorar a vida do cliente. Então apresenta essa oferta como a peça que faltava no quebra-cabeça, sabe? Como que realmente acredita que aquilo vai levar aquela pessoa para o próximo nível. Um exemplo, dentro da mentoria da Smart Sales a gente entrega não só a técnica, mas a gente mostra o passo a passo para construir o processo comercial, a gente forma um time de alta performance, a gente transforma a maneira como você vende
lidera e escala o time. É muito mais. Eu acredito muito nessa solução porque eu trabalho todos os dias nela. Óbvio que eu falo com entusiasmo, com brilho no olho, porque eu sei que tem muita gente que tem um excelente produto, mas que não vende. E o que adianta ter um excelente produto dentro da gaveta? Toda empresa precisa vender, por isso que eu acredito tanto no que a gente traz dentro da Smart Sales. Quarto ponto, e o pessoal erra muito nesse: escute mais e fale menos. É o famoso, tem 2 ouvidos e uma boca. Reunião de vendas não é monólogo. Se você só fala, você está perdendo a oportunidade de entender o que a pessoa precisa. Então pratica ali, fazer pergunta inteligente, escutativa, resumir o que a pessoa falou para mostrar que você está ali com ela, presente. Esse estado de presença, ele é uma coisa que faz tanta falta hoje em dia, porque você está às vezes falando com a pessoa, aí você está vendo que ela está falando no celular, ou que ela está fazendo outra coisa. Pô, isso aí desengaja. Então, se você está ali, inclusive uma técnica que você pode usar durante as reuniões é reconhecer, personalizar e questionar. Dentro da nossa formação, a gente aprende como fazer isso de uma forma estruturada e intencional. Você vai ficar viciado nisso, vai usar com todo mundo. Então, esse estado de presença, quando você escuta muito ali a pessoa, você consegue até personalizar as entregas. E às vezes você acha que você vai vender X. Só que quando você escuta, você monta uma solução para ela que o X pode representar 5X. Porque você vai precisar de serviços complementares naquilo, mas não tem como você saber se você não souber fazer perguntas, se você só estiver interessado em falar sobre você. 5. Cuida de você e dos seus pensamentos. Antes de entrar numa reunião, respira fundo, alinha a sua intenção. Lembra que você está ali, né, para ajudar, não para implorar para ninguém fazer nada, se humilhar. Então é importante ter algumas âncoras. Então tem um caderno ali que você vai anotar, um copo d'água para você beber durante ali a reunião, para você desacelerar quando sentir que você está falando demais. São algumas estratégias que dá para você usar. Por exemplo, quando você faz uma pergunta para uma pessoa: fulano, me conta qual foi a gota d'água que te fez querer marcar uma reunião comigo hoje. Silêncio, pega o copo d'água, entendi, anota. Porque se você fica às vezes no computador, fica aquele tec, que enche o saco. Então assim, são algumas âncoras que você pode ter. Saiba, alinhe as suas intenções, tem essas frases de afirmações que vão te ajudar antes da reunião para te trazer para aquele estado de presença, para lembrar o porquê que você está fazendo aquilo e a sua real intenção, beleza? 6º passo, mostre a sua versão mais confiante. No fim, o cliente ele quer sentir um gostinho de como que vai ser trabalhar com você. A sua presença, clareza, segurança, tom de voz. Então pensa assim comigo, você tem que responder: como que eu quero que essa pessoa me perceba hoje? Aí esse alinhamento interno, ele faz muita diferença para o resultado final, porque o externo também vai perceber. Com isso a gente já vai aqui para o ponto 7, último, que é trabalho, exclusividade e escassez. Sem medo de trabalhar isso, tá? Se você acredita no que você vende, não tem por que você ficar abrindo exceção, sem critério nenhum. A verdade é que quanto mais disponível você parece, menos valor o cliente vê. Isso não significa que você vai sumir do mapa, não. Mas é só uma questão de trabalho ali, sua escassez, tá? Mostra que a sua solução, ela tem um espaço certo, um tempo certo. Você sabe o que está fazendo. Não é para todo mundo. Então você pode virar e falar assim: ó, a gente tem vaga limitada para esse acompanhamento e pelo que você me trouxe, talvez não faça sentido a gente avançar agora. Você realmente vai priorizar esse projeto nesse momento? Esse é um tipo de posicionamento que você pode assumir em uma reunião de vendas sem soar arrogante nem nada. É só uma forma de mostrar para a pessoa assim: olha, eu valorizo o meu tempo, eu valorizo o seu tempo, então assim, vamos chegar num acordo aqui porque, sinceramente, sem tempo, irmão. Então é importante que você tenha consciência e ciência do esforço do teu trabalho. Porque se você não valorizar seu trabalho, sinto muito te dizer, mas ninguém vai, tá bom? Então, se tem uma coisa que eu quero que você saia desse vídeo entendendo é que vender não é empurrar, não é implorar, não é forçar, nada disso. Vender é a gente liderar e guiar para uma decisão. A gente mostrar um caminho tão claro e alinhado com o que aquela pessoa busca que ela mesma vai pensar que é um próximo passo óbvio. Não vou ser nem burra de falar não para isso. Agora, se você quiser aprender tudo isso de um jeito estratégico, você já sabe onde me encontrar, onde encontrar a Smart Sales. A gente vai deixar um link de contato na descrição do vídeo. E eu te espero no próximo vídeo, mas também, quem sabe, aqui do outro lado, trabalhando junto com a gente. Bora lá? Boas vendas! Tchau!